E aí Jesus me respondeu, Ah, ok. de manhã. O ainda. Mas a gente vai... Tá. Tem todo um mistério. Tem todo um mistério. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. E estamos aqui hoje, antes de nos apresentarmos, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou e nos convidou a participar desse podcast, estarmos aqui com vocês toda semana para ter esse momento juntos. Sim, eu estou falando sobre Jesus, ele que nos inspirou a estar aqui. Esse é um podcast cristão, mas eu gostaria de lembrar que todos são muito bem-vindos. E como vocês já sabem, eu estou aqui com a minha cunhada, Simone. Oi, Débora. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui, como disse a Débora, é um podcast cristão, todos são muito bem-vindos. E a gente está aqui como convidada de Jesus, como diz lá em Lucas 6, que a boca flora, o coração está cheio, e viemos falar sobre ele que tem enchido o nosso coração. Verdade. E agora, a gente trouxe para vocês, essa semana, um livro que a gente gostou muito, né? E Deus, ele tem falado muito com a gente através dele. Esse devocional maravilhoso. Aqui. Mulheres Enraizadas. A gente tirou um versículo daqui que falou muito com a gente, né? Verdade. E a gente trouxe aqui para apresentar para vocês. É mesmo. E junto, lógico, como estamos com o autor, não podemos deixar de falar sobre a Bíblia. Então também vamos ter aqui algumas referências bíblicas hoje. E o tema que a gente trouxe para essa semana, a gente estava até conversando que a gente não definiu muito bem o título do tema desse podcast. Porém, nós cremos que durante a conversa ele vai aparecer, mas a gente vai falar sobre um assunto que, na verdade, foi algo até que nos impulsionou a estarmos aqui hoje. É verdade. Por isso que quando a gente ouviu uma pregação a respeito do tema de hoje, e a Simone trouxe a ideia desse livro também, que eu não conhecia, eu falei, caramba, tem muita coisa legal aqui. Nós entendemos que tinha tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né? E a gente vai falar hoje sobre dar frutos, sobre frutificar, que é uma estação que a gente está vivendo também na nossa vida, né? Fomos chamadas para isso, né? Sim. A gente foi chamadas, que todo cristão foi chamado para frutificar. Verdade. Para alimentar, levar a palavra de Deus como alimento, né? É verdade. Então, aqui em Salmos 1, versículo 2 e 3, ele fala assim: Ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. E ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água, que produz seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. A gente sabe que toda árvore precisa de cuidados. Sim. Né? Ela precisa de água, ela precisa de luz, ela precisa do alimento que cai, que o passarinho deixa, né, cair para trazer a sementinha. Mas mesmo com todo o cuidado, ela também vai passar por um período de seca. Verdade. Então, um certo dia eu ouvi uma pregação e ela falava exatamente sobre isso, sobre duas árvores, uma que foi extremamente cuidada e outra que foi teoricamente negligenciada. Ela passou sozinha pelos tempos. E aí veio a chuva, veio uma tempestade e uma das árvores foi arrancada. Aí você pensa, óbvio que a árvore que foi arrancada foi a árvore que foi negligenciada. Mas não. Porque Deus, ele é perfeito, né? Então a árvore que ela tá plantada no meio ambiente, vamos assim dizer, não na nossa casa, ela tem a inteligência de Deus de quanto menos cuidado o homem dá, mais fundas são as suas raízes. Uau. E quanto mais fundas as suas raízes são,
mais alimento ela encontra, porque ela vai aprofundando. E é Uhum. sobre isso que a gente quer falar, sobre a gente aprofundar as nossas raízes em Deus, a ponto de que nem a tempestade mais forte que a gente possa enfrentar venha abalar a nossa estrutura. Seja igual o bambu, né? Balança, mas não quebra. É verdade. E mesmo talvez faltando, como você falou, esse cuidado Humano. humano, às vezes, de quem você esperava ter um Uhum, certo cuidado, ainda que esse cuidado não venha, né, naquele momento, às vezes você não possa receber, ou quem poderia te dar não possa te dar naquele uhum. momento, quanto mais profundo em Deus, Em Deus. mais certo vai ser esse sustento, né. E a verdade é que em momentos da nossa vida, por mais que a gente tenha apoio, por mais que a gente tenha pessoas e devemos ter pessoas que nos ajudam, que nos Uhum. auxiliam, que são da mesma fé, que intercedem por nós. Quantos momentos da nossa vida é só nós e Deus? Tem De coisa que é fato, só ele, né? só Ele consegue suprir. Então, quanto mais raiz, quanto mais profundo em Deus, mais fácil vai ser para a gente lidar com as tempestades que vão estar do lado de fora, né? É, eu acho que quanto mais a gente é isso mesmo, quanto mais as nossas raízes estão em Deus, né, a gente aprofunda, porque às vezes a gente procura a palavra de uma amiga, Uhum. o que não é errado, né, a gente tá aqui tendo Faz um bem, papo a gente tá tendo um papo de amigas, faz né. bem. Antes da gente estar passando aqui, a gente conversou sobre isso, a gente teve uma conversa de amigas e chegamos à conclusão de tudo isso. Mas, às vezes, a gente esquece de aprofundar nossas raízes em Jesus para que, às vezes, aquilo que a amiga falou não foi o suficiente para a tua época da tua seca. Uhum. Então, quando a gente tem as nossas raízes em Deus, Ele vai dar o alimento. Sim. Porque a gente vê, né, tem tanta árvore por aí, tá cheia. Tem umas, assim, que às vezes tá uma do lado da outra, uma tá linda e a outra não. Uhum. São as raízes. Então, a gente precisa, aprender a nos fincar em Deus, porque quanto mais a água, às vezes, ela é tão profunda que se a Verdade. raiz não tiver lá embaixo, ela não vai ter, ela vai secar. Por quê? Porque ela tá com falta de água. Uhum. E aí, até no nosso estudo dessa palavra, né, eu vi que a água, ela simboliza o Espírito Santo, que nos dá Hum. esse refrigério, né. É, e aí, por exemplo, às vezes, a gente fica muito preocupada com o que os outros vão pensar. Sim. Então, eu posso parecer não muito espiritual, eu posso não parecer, mas a gente se esquece que aquele que está nos ouvindo, aquele que nos conhece, aquele que sabe quem a gente é, ele sabe. Então, se a gente chegar para ele e falar: Meu Deus, me ajuda, sabe? Eu tenho orado todos os dias para que Deus me ajude a fincar minhas raízes. Uhum. Eu quero que as minhas raízes estejam abraçadas nele, assim, sabe, porque dele vai vir o meu alimento. Uhum. Aqui, como diz, né, plantada junto aos rios, que além de eu ter as minhas raízes fundas, ele seja meu rio de água viva. É verdade. E aí agora a gente traz em paralelo a isso, né, a gente já tem um outro versículo. Isso, que é a na verdade, eu ia falar parábola, mas não é uma parábola, na verdade, de fato, foi o que aconteceu, que a Bíblia fala, né, que vendo Jesus, né, Jesus vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era o tempo de figos. E Jesus falando disse-lhe: Nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Cara, quando a gente começou,
Eu falei pra você que eu ainda tinha uma dúvida. Sim, eu não sei, gente, olha, até eu vou descobrir agora. Zero spoiler. Hoje, zero spoiler. Hoje de manhã, quando eu ouvi a pregação, esse ainda ficou, porque aqui fala, né? Deixa eu achar aqui na minha colinha que eu acho que tá mais fácil. E chegando até ela, nada encontrou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. Uhum. Aí eu fiquei, poxa, Jesus, eu sei que o Senhor é perfeito, o Senhor não cometeria uma injustiça. Sim. Mas se ainda não era tempo, a culpa foi da figueira? E eu fiquei com aquilo assim, meu Deus, mas ainda não era tempo. E aí ele me falou, se não era tempo, por que tinha aparência de tempo? Uhum. Então não foi porque não era o tempo ainda, mas foi porque a figueira se preocupou em aparecer estar pronta e enganou Jesus. Sim, é verdade. Então eu não tinha, a gente sabe que Jesus jamais amaldiçoaria inutilmente, vamos assim dizer, só por amaldiçoar, igual a gente que na raiva faz alguma coisa, não. Mas foi porque por aparecer que estava pronta É e não verdade. estar pronta. Não era o tempo dela, mas ela parecia que estava no ponto. E aí é que tá. Às vezes a gente cai no erro de se achar pronta, Uhum. sem consultar a Deus se estamos prontas. É verdade. Então, ele vai olhar para você, e aí, você tá pronta aos olhos de Deus? Não aos seus olhos, não aos olhos de fulano. Ainda não era o tempo. É o seu tempo? É o meu tempo? Uhum. Então, esse ainda não era tempo foi para mim uma coisa assim, é literalmente essa coisa do fingir. Uhum. Mas às vezes a gente não finge por mal. Às Uhum. vezes alguém fala pra você assim: "Você tá pronta". Mas você consultou a Deus? "Meu Deus, eu tô pronta. Uhum. Eu tô pronta pra assumir isso. Meu Deus, eu tô pronta pra fazer isso". Uhum. Não é o que um falou, o outro falou, não é o que Deus, ele acha que eu tô pronta? Exatamente. Então ele é aquilo, ele vai vir olhar. A gente não pode se enganar. Eu achei interessante porque nessa pregação que a gente ouviu sobre essa palavra da figueira, falava exatamente isso, que quando vem a folhagem, É, e eu até li sobre esse detalhe que você falou, né, de que de fato a figueira ela dá a folha depois que nascem os frutos. Por isso que de fato ela atraiu ela Jesus, atraiu porque ela já estava, como você falou, a com a aparência. aparência de pronta. E de fato, quando Jesus viu, ele foi atraído e ele foi até lá buscando o quê? O O alimento. alimento. E ele chegou e só tinha folha. Então, eu achei interessante isso, porque no final, não é sobre o que a gente pode receber, que é atenção. É, Aquela figueira, ela chamava atenção, mas é sobre o que a gente pode dar, que é o alimento. é. E às vezes e é exatamente isso que você falou, né, eh, às vezes a gente acha que a gente está pronto para dar, mas a gente não consultou a Deus se estamos prontos para dar. Nossa, eu quando eu olho para trás, várias experiências ruins que eu tive, eh, eu vejo que eu teria evitado se eu simplesmente tivesse consultado a Deus. Maus negócios, às vezes você faz uma negociação, você compra uma coisa precipitadamente, você faz um negócio que não era para você fazer e depois você fala: "Caramba!". E quando você olha, né, pelo menos eu paro, penso e falo assim: "Caramba, era tão óbvio que isso não ia dar muito certo, que eu ia sair no prejuízo nisso daqui que eu fiz, mas por que que eu fui lá e fiz? Porque eu não consultei a Deus". E às vezes a gente acha que a consulta é só para algo muito grande, Uhum. e não Nossa, é. não é.
Não é só para, ai Deus, eu compro ou não esse carro? Eu compro não, às vezes é assim: "Senhor, eu vou ali, eu tenho que fazer isso e isso", mas às vezes a gente tá que Deus, normalmente quando a gente tá Meio incomodado? é, Meio naquela coisa: sei, vou, não será?" vou, aí, na dúvida não vou. Às vezes é Deus já te incomodando, não é nada demais, mas assim: "Meu Deus, eu vou ou não vou? Eu faço ou não faço?". Coisa simples, não é só no grande, É né. verdade. Aceito ou não aceito essa proposta? Pode ser uma proposta pequena, mas isso vai ou não vai me prejudicar? Isso vai ou não vai te glorificar? É Isso verdade. vai ou não vai glorificar o teu nome? Porque a preocupação de nós cristãos é glorificar o nome de Deus. É verdade. Em qualquer coisa, que as pessoas olhem pra gente e vejam assim: tem alguma coisa diferente naquela menina, o que que é? Aham. Que será que ela tem?". Pode não saber exatamente o que, mas sabe que tem algo diferente. Que Uhum. é isso, se a gente consulta Deus na nossa vida, antes de tomar qualquer decisão: "Ai, mas que bobeira, eu vou falar para Deus agora se eu vou ou não no mercado". Antes de sair de casa: É "Meu verdade. Deus, me abençoa, consagra minha vida, né, se alguma coisa for dar errado e tal, não sei o quê". Quantas vezes a gente: "Ah, esqueci, vou ter que voltar para ver se eu fechei a porta". Nesse segundo, Deus nos livrou de alguma coisa. Nossa, isso já aconteceu comigo. Uma vez eu estava saindo com meu marido, um domingo à tarde, e eu lembro que era época de carnaval, e a gente sabe que aumenta muito a criminalidade, Nossa. violência, é tudo de ruim, né, nesse período. E a gente ia sair, já tem alguns anos isso, e a gente não ia fazer nada demais, a gente ia no cinema, enfim, uma coisa tranquila, um fim de tarde, e deu tudo errado. A gente se atrasou para o início do filme, a gente não, eu não lembro especificamente o que aconteceu, mas assim: "Ah, esqueci isso, esqueci aquilo". Sabe quando você se enrola para sair de casa? Uhum. Foi isso, a gente se enrolou para sair de casa. Quando a gente saiu, e com alguns poucos minutos que a gente estava no carro em direção, né, ao cinema, o carro da nossa frente, por coisa de 2 minutos, foi assaltado. E a Meu gente viu na hora que os bandidos abordaram aquele carro, e na hora o Alan parou assim, conseguiu dar ré, entrar por outra rua, sair daquela situação, e na hora a gente pensou: "Caramba, a gente se enrolou alguns minutos para sair e foi exatamente o tempo que poderia ter sido a gente", porque se a gente saísse de casa 5 minutos antes, alguns poucos minutos antes, que era o que a gente tinha planejado, aquele seria o nosso carro sendo assaltado. Aquela violência estaria acontecendo contra nós. Então pode parecer uma coisa muito pequena, mas quando você entrega o seu dia ao Senhor, no início do dia, e honestamente, hoje eu já faço isso de forma mais intencional, né. Ultimamente eu já tenho feito isso de forma mais intencional, mas certamente que naquela época eu não tinha toda essa consciência da importância disso, mas mesmo na nossa ignorância, mesmo quando a gente não sabe, e a gente vai lá e faz uma oração: "Meu Deus, guarda meu dia, eu te entrego o meu dia", e a gente não tem nem noção de tudo que ele tá nos É, livrando, de tudo que ele tá fazendo por nós. Quanto mais isso que você falou, né, será que eu tô pronto para algo? Né, e é interessante isso do tempo, não era tempo ainda. A ainda. questão do tempo, ela é muito interessante, porque pode ser que seja cedo demais para você fazer algo, mas esse tempo ele pode passar também. É. Às vezes a gente tenta também estar tão pronto Então, aos nossos uhum, olhos para algo que Deus uhum, está nos chamando, uhum. que a gente deixa aquele tempo passar. Passar. E isso também não é legal, porque É, ao mesmo tempo pode estar no tempo de dar o o fruto, e fruto. Jesus pode ir lá ver se você está dando fruto. Você já tá murcha. E o fruto não tá ali do mesmo jeito. É por isso que fazer as coisas no tempo de Deus, e Ele é o único que controla o tempo, é tão importante. Por isso que é tão importante a gente estar diariamente consultando. Alimentando a palavra, porque a gente precisa passar a palavra, mas também se alimentar da palavra, né. Verdade. Quanto mais a gente se alimenta, mais a gente tem alimento para passar, né. Quanto mais a gente lê o mesmo versículo, eu já tinha lido esse versículo só ontem umas 10 vezes, e aí hoje de manhã ainda pairava o ainda na minha cabeça, mas poxa, ainda não era tempo.
E aí, às vezes, a gente acha que a gente vai muito pela fé. Ai, não, eu tenho fé que vai dar certo, eu tenho fé que eu consigo, mas a gente não consultou a Deus. Não é questão de fé, é questão de ouvir a Deus, de ser sensível à voz de Deus a ponto de saber dele que você tá pronta, porque se a gente não tá pronto, a gente não aguenta, a É gente não verdade. sustenta. Se a gente não tá pronto, a gente não aguenta. Eu Tá errado. eu lembrei de uma pregação que eu ouvi que falava sobre um bonsai. Eu Muito já falei boa, várias já. vezes desse bonsai. E é muito legal, o pastor explicando sobre esse bonsai, ele levou aquele bonsaizinho, e ele até brincou que o bonsai que levaram pra ele era bem feinho. E ele estava explicando que o que que é a questão do bonsai, né, pra quem não sabe é uma árvore bem pequenininha, né, ela é plantada bem pequenininha, num vasinho e tal, e ela é uma mini arvorezinha que fica ali bem fofinha no vaso. E aí ele estava explicando que aquela arvorezinha, ela não consegue ter frutos muito grandes, ela dá é tudo Miniatura. miniaturazinho, tudo pequenininho, porque ela não suportaria. É isso que você falou, se os frutos vierem além da nossa Al capacidade, antes do tempo Antes que a do gente tempo. pode de fato frutificar, ou às vezes depois, aquilo pode ser pesado pra gente. O Pesado. que era pra ser algo natural se torna pesado. É, E as coisas de Deus, elas são naturais. são. Sabe, se você tá aí se perguntando, como a gente ouve muito falar hoje em dia sobre propósito, propósito, qual é o meu propósito? O propósito de Deus para sua vida, ele vai te alcançar, É, né? Eu mesma já estive muito ansiosa e pensando, e até que eu aprendi assim a confiar de que aquilo que Deus queria que eu fizesse iria me alcançar de forma natural. A gente não precisa forçar a barra com as coisas de Deus, elas são naturais. é. Tudo com Deus é natural, é incrível. As portas elas se abrem de forma natural, ou às vezes elas se fecham de forma natural. E independente se é uma porta aberta ou fechada, ela vai ser boa. É. Não, e você falou da porta fechada, né, nosso sogro fala que porta fechada também é bênção, Ou né. E aí domingo na igreja a gente ouviu e eu tô com essa música cantarolando a semana inteira, que fala: "Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre a porta e fecha a porta quando quer". Então, às vezes a gente precisa que ele feche algo, porque senão a gente não ia sair dali. De teimosia, a gente fica assim: "Não, é de Deus, não, é de Deus", e não é o tempo. Então a gente precisa consultar a Deus o nosso tempo. Aliás, nosso não, o tempo dele para a nossa vida. Não apressar as coisas numa ânsia de tipo: "Ah, mas todo mundo já faz uma coisa, todo mundo já tem isso". Mas não é o teu tempo, não se preocupa com o que o fulano tem, porque Deus ele dá uma medida para cada um. é verdade, E se a gente for vestir a medida do outro, a gente pode não suportar, é porque é para o verdade, outro, não é pra gente, é né. verdade. Aí, você estava falando de propósito. Débora, quando? Quando que a gente imaginou estar vivendo o propósito que a gente está vivendo hoje? O que eu estou vivendo na minha vida? Eu brinco com todo mundo que me conhece, eu brinco, eu falo assim: "Gente, tá tudo diferente do que eu planejei para minha vida há 15 anos É atrás, há verdade. 18 anos a tá tudo diferente, eu não planejei nada". E Deus virou para mim e falou: "Tá bom, você planejou isso, né, deixa eu te mostrar o que que eu planejei para você", e amém. É exatamente A isso. gente a gente fica assim: "Ai meu Deus, não é isso, não é da vontade de Deus". Eu lembro que eu falava: "Não é da vontade de Deus". E Deus me mostrou que é, mas para eu ouvir a voz de Deus, eu tive que parar e perguntar: "Senhor, é da sua vontade?". Então, quando a gente se enraiza para receber de Deus o alimento que vem dele, é muito bom. Mas aí é aquela coisa, né, quando a gente começa a perguntar para Deus, a gente tem que estar preparado para o que ele vai Nem sempre é falar. confortável. Nem sempre é E confortável. é isso que a gente estava falando aqui, né, que o propósito ele nos encontra, e eu vou falar aqui da gente mesmo, recente, né, que
Deus me deu colocou mesmo no meu coração, de estar aqui fazendo esse podcast, de falar daquilo que a gente tem recebido, conforme a Simone sempre fala, né, daquilo que tem enchido o nosso coração. E de fato a gente recebeu muito, porque nós fomos criadas na igreja e não apenas criadas na igreja, nós fomos criadas por homens e mulheres de Deus. Nós Graças a tivemos Deus. essa bênção de termos pais que amam ao Senhor e nos casamos e tivemos a bênção depois de termos um sogro e uma sogra que também amam ao Senhor e que também foram pais para nós. E então a gente foi muito, muito privilegiada. Eu vejo muito É, privilégio de termos todo esse muita acolhimento. bondade e misericórdia. Nós crescemos com pessoas maravilhosas, nós crescemos cercadas de pessoas maravilhosas e que nos ajudaram e que são mesmo uma família na fé. Então, eu parei para pensar e, poxa, eu posso me achar muito pequena e caramba, eu não posso não ter tanta capacidade aos meus próprios olhos, mas se eu parar pra pensar em tudo que eu já recebi, cara, alguma coisinha eu vou ter pra falar que pode ajudar alguém, sabe? E aí eu pensei assim, se puder ajudar uma pessoinha, tudo aquilo que Deus já me deu, eu já vou estar feliz, sabe? E às vezes isso ajuda, às vezes, mais a gente também, É, porque a gente acaba recebendo conforme a gente vai dando, conforme porque a você gente vai tem que se frutificando. alimentar e a gente vai se alimentando. E isso vai nos abençoando também, consequentemente, isso vai nos abençoando. E aí Deus colocou isso no meu coração de, olha, vai falar daquilo que você tem recebido, na simplicidade, daquilo que a gente tem tido no secreto, nas conversas que Deus vai tendo com a gente. E aí eu falei, caramba, é agora, vamos lá. E aí eu cheguei pra Simone, porque eu pensei: "Caramba, quem é que vai embarcar isso comigo? Quem é que vai aceitar topar essa ideia, Quem né?". será? E aí eu falei: "Cara, minha cunhada, eu vou lá". Eu vou lá, fui na fé, falei com meu marido, ele falou: "Nossa, achei ótimo". E as pessoas com quem eu comentei falaram assim: "Não, nossa, Simone, certíssimo, fechou". É. Fechou, só vai. Aí eu cheguei na Simone já daquele jeito, falei: "Caraca, ela já não gosta muito de aparecer nas câmeras", já dá uma forçada de barra, o marido dela já dá uma Já forçada me de dá uma. barra. E eu sempre fujo. E aí eu falei: "Você é o Alex 2". É. Cheguei: "Simone, Então, então, uma ideia vinda do Senhor, e eu acho que tem a ver com você. O que que você acha da gente fazer um podcast e tal, você topa?". E a Simone fez a política, fez assim: é. "Ai, que ótima ideia". Porém, Nossa, olha, achei ótimo, Débora, você fazer um podcast. Acho muito legal. Vai, vai na Deus tua vai te fé, abençoar. amada. Ela não, então. A gente estava até falando de propósito. Foi Sim. falando de propósito, de se achar num propósito. Ela, falando em propósito. E aí, quando ela me falou, é aquele famoso quem me conhece sabe? Quem me conhece sabe que eu fujo há anos de câmera, de gravação, de microfone. E aí, de repente, ela veio com uma ideia de juntar tudo que eu fujo. E aí eu fiquei, Deus falou comigo, eu falei, engraçadinho, Deus, né? Fala com você e não fala comigo. Ninguém me avisou. Pensei, não falei, né? Mas pensei. Estava tentando achar uma desculpa politicamente correta, que assim, qualquer desculpa que eu desse, ela saberia que era uma Eu desculpa. saberia que era uma desculpa. Ela Mas eu ia sabe, me fazer de som, você ia falar: "Ah, tá bom". tá bom, mas sempre vem um mais com a Débora, que ela não aceita completa. De vez em quando Mais vem ou um menos. mais. E aí eu, nesse meio tempo, aí é isso que a gente fala, né? Que a voz de Deus, ela é ensurdecedora. A gente não escuta, mas escuta assim como um trovão. E aí eu fui me maquiar, resolvi colocar uma palavra para ouvir. E aí Deus foi, tá, falou. Mas ele falou tão alto, mas foi tão intencional, foi tão assim. Eu não vou esquecer das palavras da pregação. Fale para ela que porque ela esconde o talento que eu dei para ela, eu estou a ponto de arrancá-la.
Aquilo, na hora, eu tive que pausar o que eu estava escutando, porque assim, foi um susto que eu fiquei, meu Deus do céu, foi muito específico, não acredito, não é possível que foi comigo. E foi. E aí, eu não tive outra opção. Eu lembro que eu mandei pra Débora a pregação, falei, Foi. escuta a partir do minuto tal, essa é a minha resposta. Não tenho mais como fugir. Não dá pra fugir de algo que Deus te chamou. Exato. E pelo primeiro que a gente fez, pelo primeiro episódio que a gente fez, eu vi literalmente a mão de Deus. Mas para eu ouvir, que aí a gente já entra na segunda parte da árvore, falando da árvore, para eu ouvir, eu levei uma bela de uma poda. E para a gente poder crescer, quando a gente tem uma árvore em casa, uma plantinha, né? Porque ninguém tem árvore não, tem gente que tem árvore em casa. Mas quando a gente vê que ela tá fraquinha, a gente vai lá e corta. Sim. Eu tenho uma palmeira em casa. Toda vez que a folha começa a ficar assim, eu saio cortando. Daqui a pouco. Às vezes dá uns bichinhos, aí você tem Exata. que tirar para não se alastrar aquele bichinho na planta inteira. E aí, quando a gente corta, daqui a pouco você vê vários galinhos novos nascendo. Você corta um, de repente tem 3. Verdade. Mas a dor desse corte é o mesmo. A diferença é que quando Deus ele nos corta, ele nos dá é para nos fazer crescer, não é para nos fazer verdade. morrer. Porque eu vejo que eu já me aprofundava muito em Deus, mas hoje eu aprofundo ainda mais, porque para eu ter para passar, antes eu preciso receber. Verdade. A gente recebeu durante muitos anos, né? A Débora falou uma coisa que realmente é muito verdade. Um dia desses a gente até comentou sobre isso, que a gente é tão abençoada que além de termos pais muito abençoados, que amaram o Senhor e nos ensinaram a amar ao Senhor, Deus ele viu a nossa disposição e nos deu um sogro e uma sogra que amam o Senhor e nos ensinam, nos Verdade. receberam como filha e nos cuidam como filha. E do mesmo jeito que ele pregava para os filhos dele, ele prega pra gente, ele cuida da gente, nos alimenta. Então, Deus ele viu que a gente tinha mais para receber, então ele realmente nos deu. Então, é muito gratificante quando a gente para e começa a ouvir a Deus. Aí, assim, né, foi o que eu falei. Quando a Débora me convidou, e eu estava pedindo para Deus a desculpa certa para dar, ele me deu a desculpa certa para falar assim. Verdade. Ele realmente, porque eu falei, meu Deus, fala comigo, meu pai. Me dá uma justificativa, porque eu falei, Deus ele não vai me dar algo que vai me deixar desconfortável. É verdade. Ah, ele vai. Ele vai te tirar. Se for propósito dele, a tua zona de conforto, você não vai ficar lá. Ele vai te tirar. E ele me tirou. Ele me tirou num safanão. Ah, você não quer usar o teu dom não, que eu te dei? O talento que eu te dei, você quer enterrar? Eu vou te tirar. Porque tem muita gente que quer e não tem. E você vê, Deus é tão maravilhoso que podia continuar sendo só folhagem. Mas ele não permite. Não. Quando Jesus vem até nós, ele é tão maravilhoso que ele se certifica de nos dar os frutos, para que quando ele se aproximar, não seja só folha. Não seja só folha. Isso é tão glorioso porque eu até nessa pregação a gente ouviu, né? Imagina se há anos atrás Jesus fosse nos visitar e procurar os frutos, a gente não teria. Não, a gente não teria. Eu certamente não teria. Meu não, Deus. E a gente, para estar aqui uma de frente para outra, falando de algo que a gente vive hoje. Exato. Né? Claro que a gente vive a palavra de Deus há muito tempo, mas para ter essa sintonia, gente, a gente não combinou a cor da roupa. Até nisso a sintonia veio, assim, é uma coisa que
a gente tá falando de algo que hoje a gente vive. Exato. E até o fato hoje eu vejo que até o tempo do fruto chegar, é lá atrás que Deus prepara. Lá atrás, ele é tão misericordioso, porque de fato os frutos são dele, ele que a gente só tá aqui em obediência e Aí ele é, mas a gente depende dele para se alimentar e para que esses frutos surjam. E até o fato da gente estar aqui, eu e a Simone, estarmos aqui conversando nessa sintonia, nessa paz, isso é fruto de isso restauração. a gente tem muitos O nosso frutos. relacionamento de amizade é fruto de restauração de Deus. Então a gente vê que tudo foi um caminho. E Jesus é tão maravilhoso que no caminho em que ele tá vindo, vendo a Venda folhagem, ele mesmo foi dando fruto, foi nutrindo para que quando ele e chegasse, graças a tivesse Deus ele chegou alimento. agora. Ele chegou. Ele não chegou quando só tinha aparência. É verdade. Ele não chegou quando tinha aparência, ele chegou quando ele é a graça dele é tão boa, a misericórdia dele é tão boa que ele esperou o tempo certo para nos dar o fruto e para chegar, Exatamente. né. E para isso ele nos podou bastante. Sim. Para isso a gente foi muito podada, foi muito joelho no chão, foi muita conversa com Deus, e a poda ela é muito importante, A poda porque dói. opa! Eu Opa! Mas é ouvi pra vida, É pra vida, não é não é pra pra morte. morte. Exatamente. Eu ouvi uma vez uma palavra que eu amo, assim, porque se encaixou tão bem na minha vida, e foi um exemplo que Deus, ele não usa nada que já foi usado. Ele quebra e faz de novo. E às vezes a gente vive esse momento da Da quebra, quebra. de quando ele fala assim: eu vou fazer algo novo na sua vida", e isso nos quebra. Mas quando vem o momento da Da restauração, dele restauração. fazer de novo, uau! Uau! Você fala assim: "Nossa, ainda bem que eu vivi o momento da quebra, ainda bem que eu vivi o momento Você consegue glorificar o da momento. poda". Porque depois, quando você vê o fruto, quando você vê que Ele vem bonito, né. exatamente. E esse fruto que a gente está falando, a Bíblia fala muito sobre fruto e fala sobre o fruto do Espírito. Uhum. Que é isso, gente, às vezes você não pode estar preocupado: "Ah, mas o que que". É natural você recebendo esse fruto do Espírito, você tendo paz, você tendo uma vida de comunhão com Deus, você entregando os seus planos ao Senhor e falando para o Senhor: "Meu Deus, abençoa o meu dia, eu me coloco à tua disposição", não precisa ser nada mirabolante. Às vezes você simplesmente se disponibilizando, o teu propósito ele vai te encontrar. Os teus frutos eles vão Bom. vir na hora certa, no tempo certo. E você não precisa viver ansioso, como eu já estive ansiosa, e você não precisa tentar ser algo que você não é, como eu já tentei ser algo que eu não era. Confia em Deus. E também busca. Isso. Confia, mas busca. Porque não é porque ele vai te dar que você não precisa procurar. Procure se alimentar da palavra. Poxa, eu não entendi. Lê de novo. Não entendi. Lê mais uma vez. Fala, Senhor, o que que o Senhor quer me revelar daqui? Porque quando a gente fortalece o nosso marido, a gente fortalece a nossa mãe, o nosso pai, o nosso amigo. Quando a gente está bem alimentado, quando a gente tem uma comida, vamos fazer uma criança na escola, de um filmezinho que a gente já viu, às vezes esses filmezinhos de Instagram, né, que fala que a gente vê aquelas coisinhas, né, a criancinha com a lancheira vazia e todo mundo com a lancheirinha. Cada Aham. um pega um pouquinho e enche a lancheirinha da pessoa que não tinha nada. Quando a gente está cheio de alimento, a gente tem para alimentar, É verdade. né, então busque em Deus, se alimentar. Às vezes você pode não entender, não precisa ser algo milaborante, mas se você fala: "Meu Deus, eu quero entender", né, "Me ensina, como é que eu faço?", ele vai falar. Ele Se vai você falar. pedir de verdade, de coração aberto, ele vai te falar, ele vai te falar. Pode ser não pode ser na hora. Quantas vezes eu falo que eu estava lendo alguma coisa na Bíblia e fiquei com dúvida, 2, 3, 4 dias depois ele foi paralelo a outra coisa acontecendo. Aconteceu alguma coisa, eu falei: "Caramba, olha, Deus ele me respondeu nisso". Exatamente. E
são com coisas simples. Uma coisa também que eu aprendi é que Deus sempre vai falar com a gente de uma forma que a gente consegue entender. Então, às vezes, você leu algo e você não entendeu na palavra, mas aí você vivencia uma situação que a palavra se exemplifica. Exatamente. Porque é aquilo, a palavra é mais atual do que o jornal de amanhã, né? Opa! Então, às vezes, Deus dá a porção que a gente precisa para aquele momento. Então, às vezes, é uma situação que você lê e talvez naquele momento não faça tanto sentido, mas vai surgir uma situação em que aquilo vai se encaixar perfeitamente e aquilo vai te sustentar. Por isso que é importante a gente tem falado sobre a palavra, porque no final é o que sustenta. É tudo sobre ela, né? Tudo, qualquer alimento que a gente possa precisar, qualquer coisa que a gente possa precisar para nossa vida, a gente vai ter na palavra. Exato. De alguma forma ou de outra. Então, às vezes, a gente vai no Google pesquisar tanta coisa, né? Como é que eu faço para cortar meu cabelo? Tô passando por uma aflição. Palavras na Bíblia, aflição. Deus, ele vai te dar alguma coisa. Às vezes ali você não vai entender, mas em algum momento, aquela palavra dentro do seu coração, ele vai falar, ele vai se revelar. Poxa, e a revelação de Deus não deixa sombra de dúvidas. Verdade. Não deixa dúvida. Tá na palavra, a palavra de Deus não tem dúvida. A do homem tem. A minha tem. A de Deus não nos deixa dúvida, né? A palavra dele é certeira. É verdade, é inconfundível. Inconfundível. Assim, a flecha vai de encontro, assim, ó, e a gente escuta. Então, se a gente tá aberto a Deus para receber o alimento dele, a gente vai ter alimento para dar. Então, eu li, né, que já vi algumas postagens, assim, no Instagram, a tua maior dor vai ser o teu testemunho. Mas para o cristão tudo é testemunho. É verdade. Para o cristão tudo é testemunho. Um atrasar ao sair de casa e aí você vê que aconteceu alguma coisa é um testemunho. É mesmo. Uma confirmação que você recebe, que nem eu falei com você, e aí, vão fazer, não vão fazer? E aí veio uma palavra ao seu encontro e aquilo me abençoou também, porque eu ouvi aquela palavra e eu falei, caramba, olha Deus confirmando algo que Ele colocou nas nossas mentes, no nosso coração. Então tudo isso é testemunho, tudo isso a gente vê no dia a dia. Vivificar a palavra. Deus, eu amo aquele versículo que fala, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Às vezes, a gente só precisa reconhecer, porque Deus tá agindo. Ele tá agindo no nosso dia a dia, Ele tá agindo. E às vezes a gente só precisa, de fato, abrir os nossos olhos para enxergar com gratidão as portas abertas, as portas fechadas, as podas. Nem sempre vai ser gostoso, fácil. Não. Mas quando a gente enxerga, Ele endireita as nossas veredas. Ele faz com que o nosso caminho seja bom. E às vezes, nem tudo que aparentemente é bom vem de Deus. Sim. Eu lembrei de uma pregação que eu estava ouvindo, e aí a pastora, ela falava que ela tinha crescido um pouco, né, e aí começaram a vir as propostas de... Não é para fazer propaganda? Como é que a gente fala? Ai, meu Deus. Patrocínio. Ah, sim. E aí ela pegou, eu lembro que ela pegou e falou assim: ai, meu Deus, é de Deus. O Senhor tá me abençoando e tal, não sei o quê. E aí Deus ela falou que Deus, ele foi seco com ela. Não é sua vez. Não é para fazer isso. Eu não te chamei para isso. Não tem a ver com o teu propósito. E aí algo que ela achou que fosse para abençoar, não era. E Deus, ele foi assim, seco. Não é. E aí ela contou, ou não lembro se 2 amigas dela ficaram sabendo, e caramba, poxa, que bênção, é de Deus. Ela, não é de Deus. Deus já falou pra mim que não é de Deus. E aí, mas às vezes assim, eram pessoas cristãs, amigas da fé dela, que falaram pra ela que era de Deus, mas Deus falou que não era. E às vezes por isso que a gente precisa consultar a Deus, porque o propósito, ele é teu.
Deus ele dá para você. Então, o alimento ele também dá para você. Então, a gente precisa sempre estar consultando a Deus, porque a poda dele também tem a ver com o propósito dele para nossa vida, Verdade. né? A poda dele também é para nos fazer crescer. Então, se ele está fechando uma porta que aparentemente é bênção, é porque não é. Mesmo que todos à nossa volta vejam como uma bênção, se ele falou que não é, que aí a gente fica, né? Meu Deus, é ou não é de Deus? Aí Deus fala, não é. A gente fala, é o diabo. Não. Deus, ele Fala também não. fala não. Eu Muito. posso falar isso hoje. Eu tenho um bebê de 1 ano e 5 meses. Ela ouve muito não pro bem dela, porque senão ela vai fazer besteira, ela vai enfiar o dedo na tomada e aquilo ali, eu tô enxergando que aquilo vai fazer mal, mas ela não tem noção. E nós somos piores do que um bebê, a gente não tem noção nenhuma. Mas Deus, ele viu tudo, ele viu o futuro, ele conhece o nosso coração melhor do que a gente, ele sabe o que que tem lá dentro, que às vezes nem a gente sabe. Que a gente não tá E preparado que a para gente não tá receber. preparado, e que aquilo ali pode ser, sabe, pode Pra nos fazer morte. mal, exatamente. Então ele vai podando, ele vai falando os Não. nãos para nos ajudar, para nos abençoar, para nos proteger. Então o não de Deus, ele é bom também, O ele é não de Deus também é maravilhoso. resposta. Também é resposta. Também é E uma resposta. boa resposta. É. E às Não. vezes tem o ainda não. Ainda não é tempo. Ainda. Agora não. Busque. Mas daqui a pouco pode ser o tempo. Exatamente. Então, entender o tempo de Deus, na verdade, entender só Deus sabe o tempo de todas as coisas, mas buscar aceitar o tempo de Deus e tá ali aos pés de Jesus, recebendo o pão nosso de cada dia, que vai nos sustentar durante os períodos de seca, durante os períodos de espera. Isso é o que vai nos manter até a hora dos frutos virem. Até a hora dos frutos. E assim, você estava falando, né? O pão nosso de cada dia. Ele nos dá aquilo. Eu tô lendo um livro e fala muito sobre isso, né? Que às vezes a Bíblia diz, né? Que meu fardo é suave, meu jugo é leve. Mas às vezes Deus ele nos dá um fardo. E porque Deus nos deu isso é coisa de mulher, né? A gente sempre acha que pode dar conta de tudo. E a gente pega outros fardos que não eram nossos. Pega o fardo do amigo, pega o fardo do marido, pega o fardo da mãe. E aí, de repente, a gente se vê pesada. Mas Deus deu um fardo e a gente que saiu pegando os outros. Então, quando Deus ele dá uma freada, uma podada na gente, é exatamente para isso. Porque a poda por amor, ele não é para morte. Mas ele tá vendo. A gente não tá. A gente tá aqui. Não, eu dou conta, dou conta, dou conta, dou conta. Deus tá, minha filha, eu tô vendo. Você não vai dar conta. Eu nem te pedi pra fazer isso. O que você tá inventando aí? Aí tá assim, poxa, Deus falou que o fardo era leve, o fardo era... E eu tô aqui pesada. Ele fala, mas eu não te dei isso. Você que inventou. Você que inventou, exatamente. Você que inventou. Você que saiu pegando outros, achando que eu te dei, sem me consultar. Mas a gente quase não fez isso, não acontece, né? Não, a gente é tranquila. A gente inventa, né? Não, imagina. A gente tá só falando aqui, mas quase não acontece. Não. Isso aqui não acontece com vocês também, né? Só com os outros, assim. Com a gente também não acontece, não. E assim, eu acho que a nossa oração tem que ser para que Deus nos mantenha firmados na palavra dele. Que as nossas raízes estejam fincadas, enraizadas, junto às águas de vida que são o Senhor Jesus, né? A gente até separou aqui um versículo que em Colossenses 2 diz: E agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados.
e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Não. Essa é a palavra do nosso Deus, gente. Alegria e gratidão. Alegria e gratidão. A gente tem que ser grata em tudo. Não é fácil, né, ser grata de uma poda. Quem gosta? Ninguém. Ninguém gosta. Mas a gente tem que aprender. Porque é por amor. A gente tem que lembrar que tudo é por amor, né? Na semana passada, você falou uma coisa que me marcou muito. Se a gente está falando de uma perspectiva humana. E por uma perspectiva humana, se a gente tem amor, poxa, tem um amor pela minha sobrinha surreal, por uma criança. Imagina o amor de Deus com a gente, porque a gente fala de uma perspectiva humana. A gente não tem noção que, por mais que você ame a Cristo, poxa, A gente não tem noção do a gente amor dele por não nós. tem, não tem Nenhuma. nenhuma noção. A gente, o amor dele é tão grande que ele deu a vida do filho dele. Foi a vida do filho, sabe? Eu falo, poxa, eu dou a minha vida para Jesus, mas ele de verdade Deu a vida. deu a vida do filho dele por mim. Ele veio pro mundo para passar tudo o que passou por amor a mim. Eu nem E imagino. voluntariamente. E voluntariamente. Voluntariamente. Você falou isso, eu lembrei que eu estava lendo esses dias quando Jesus foi ser preso, né, no Getsemane. E aí ele pega, quando os soldados foram pegar ele falou: não, ninguém vai me levar, eu voluntariamente dou a minha vida. Ele veio sabendo que iria morrer por nós. Então, tudo que nos resta é ter gratidão. Até porque nada é melhor do que algo que é voluntário. Nada melhor do que Nada. Nada do que alguém faz por nós 100% voluntário tem um sabor diferente. Quando não tem obrigação nenhuma e alguém lembra de você e alguém faz algo por você e tem uma gentileza com você e você sabe dá que não vida. tem nenhuma obrigação e Ele- foi 100% voluntário. Aquilo nos toca num lugar diferente. né? Agora imagina, o sacrifício de Jesus, ele é infinitamente maior. Infinitamente mais. E aí até A gente fica meio sem palavras. porque se você para pensar, não dá nem para comparar. Não. Não dá nem para comparar qualquer Incomparável. coisa que faríamos. Não tem uma comparação humana suficiente pro amor dele. Não tem. Então, ele nos deixou muito. E é isso que a gente quer. Levar esse muito que ele nos deixou e que ele tem nos dado para alimentar, para levar. Às vezes, alguém que vai ouvir a gente vai ouvir porque é nossa amiga, Sim. né? Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Vai ouvir porque conhece a gente e ali Deus vai falar, né? E só que ele veio para nada. Aliás, para nada não. Ele veio de graça, foi rejeitado pelos seus. Poxa, gente, às vezes a gente fica chateada quando alguém não fala direito com a gente. Imagina, os irmãos de Jesus cresceram na casa com ele e demoraram para aceitá-lo, para ver. Gente, eu não consigo nem imaginar. Voluntariamente Deixar sua glória deixar sua glória. para receber o castigo que seria destinado a nós. Que assim, né? Com isso aqui, ele acabava com tudo. Era só Sim. isso aqui. E ele não fez. Então, que as nossas raízes estejam aprofundadas em quem é profundo. Verdade. Que as nossas raízes estejam lá. Sempre
aprofundadas em quem tem muito para nos dar, porque passou pelo que a gente passou. Tudo. Ele experimentou, aliás, pelo que a gente passou não, porque eu não fui escoteada, É eu não verdade. fui escarneada, ele passou por muito mais e aguentou. Então, eu sei que se as minhas raízes estiverem nele, eu sei que eu vou aguentar. Exatamente. E é isso, é como diz aqui no versículo, né? Que a gente possa extrair dele a nutrição, continuar crescendo no Senhor, nos tornar fortes e vigorosos na fé, e que a nossa vida transborde alegria e gratidão. Gente, o intuito da gente estar aqui, eu acho que resume bem esse versículo, né? Que é transbordar alegria e gratidão. E gratidão por termos vocês aí que estão ouvindo e ter essa amizade, porque essa foi a nossa ideia, né? Às vezes a gente tem essa oportunidade de sentar, eu, a Simone e outras amigas que a gente espera que estejam aqui presentes também no futuro, conversando aqui com a gente, e a gente tem a oportunidade de ter esses papos, de falar sobre Deus e de falar daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Alimento. E isso, caramba, isso me abençoa muito. Quando eu tô com pessoas de Deus e eu consigo ter esses momentos, isso me abençoa demais. E talvez você não tenha ninguém. É isso. Eu já teve épocas da minha vida que eu pedi pra Deus, eu falei: "Meu Deus, eu queria tanto uma amiga", porque eu me sentia muito só. E às vezes é isso, é alguém pra te dar uma palavra, alguém pra estar ali falando com você, vai dar certo, continua, Deus te ama, às vezes Calma, pra respira. lembrar. Então é isso que a gente quer tá fazendo aqui, é ter esse momento de amigas, é ter esse momento de comunhão. E talvez se você não tenha isso, ainda não esteja tendo essa oportunidade onde você tá, Deus ele vai providenciar. É. Ele nos dá todo o sustento que a gente precisa, seja nos momentos mais sós, seja nos momentos acompanhados. E às vezes, assim, também, eu cresci com a minha mãe falando pra mim que o Espírito Santo tem ciúmes da gente. Nossa, acho que é uma coisa que eu ouvi na minha adolescência inteira. Simone, o Espírito Santo tem ciúmes da gente. Ele vai te dar uma amiga, mas lembre-se que antes disso, ele quer ser o seu amigo. Verdade. Antes dele te dar alguém, ele quer que você olhe pra ele e fale: "Eu tô aqui". Um dia eu estava conversando com uma amiga que estava passando por um problema, e eu virei pra ela e falei assim: "Quantas vezes você já sentou na cama pra falar com Deus?" Não dobrar o joelho, que óbvio que a gente tem que fazer isso também, mas assim, sentar pra conversar, como se estivesse conversando com uma amiga. Porque eu adoro fazer isso. Eu. E é tão gostoso. Quantas vezes você já parou pra sentar e fazer isso? Nunca. Falei: "Então tenta". Porque é muito gostoso. A gente vai trazer uma pessoa aqui que olha, quando eu vi o testemunho dela, eu falei: "Cara, que maneiro". E aí ela falava, não vou falar quem foi, que ela vai contar, porque eu vou perguntar isso pra ela. E ela falava que teve um dia que ela pegou uma poltrona, Ah, botou outra poltrona de frente e falou: "Jesus, senta aqui, vamos conversar". Gente, eu achei o que máximo. legal. Porque assim, eu sento, às vezes eu tô sentada na cama e tô de perna cruzada como se estivesse com uma amiga na minha frente conversando, eu falo: "Meu Deus, tô com dúvida aqui". Vamos conversar com Deus, ter esse relacionamento com Deus, Ele quer te dar uma amiga. A gente quer que nós sejamos uma amiga que possa falar com você, mesmo que às vezes a gente não te conheça, mesmo que ou então que a gente te conhece e você às vezes não quer falar, porque é uma pessoa mais reservada, né. Mas antes de falar com uma amiga, tenta Fale falar com com Jesus. Jesus. Senta assim. Quiser fazer igual, bota uma cadeira de frente e fala: vamos conversar". Conversa normal, sem cerimônia, né, sem aquela coisa de: "Ó Senhor, meu Deus e meu Pai", não, como se estivesse com todo temor, Sim, não esquecendo do temor, mas um amigo, porque ele é o nosso amigo, né. verdade. E é isso que E a o gente melhor amigo é, que a é. gente pode ter. Ah, não, não tem. Até porque ele não dá conselho torpe, né. Não, A gente ainda erra de vez em quando, né, ele não, o conselho dele é é sempre certo. sempre certeiro. Sempre.
E, gente, muito felizes de mais esse episódio, Ai, meu Deus. de estarmos aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha abençoado a vida de vocês, É, como abençoou a como abençoar a nossa, nossa. né. Porque antes da gente abençoar, a gente foi muito abençoada, É né. verdade. Antes de passar o alimento, a gente comeu o alimento. A gente tá igual cozinheira, né, que vai provando a comida antes de servir, Exatamente. a gente foi se alimentando e falou: "Não, vamos é bênção demais para ficar só para cá, vamos passar". É isso aí, gente, muito felizes e estaremos em breve de volta aqui no 236 Podcast, esperamos vocês. É isso.